Olá, seres humanos, tudo bem com vocês? E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um ManaCast muito especial, falar sobre mais um tema muito bom na nossa lição. Inclusive, já começar lembrando, se você ainda não tem a inscrição da sua lição, se você jovem, criança, adolescente, até adulto, tem uma lição específica para você. Então, faça a inscrição porque é muito bom, é um guia da Bíblia espetacular, principalmente para nós adolescentes e jovens, porque traz uma forma muito boa, um ponto de vista muito bom e de uma forma animada e com a linguagem muito boa para a gente entender melhor. E é bem fácil fazer a assinatura, inclusive. Você pode falar com a professora da sua classe, com o secretário ou a secretária da igreja, ou pode ir você mesmo no site da CPB e fazer sua assinatura. E faça a assinatura, porque é muito importante ter seu material de estudo todos os dias. É isso. E a lição de hoje é um tema muito legal, muito importante, que tem de título Julgamento Ilegal. Mas antes, vou apresentar para vocês, apresentar não, né? Vou reapresentar para vocês uma convidada muito especial, reapresentar porque ela já esteve aqui em outros podcasts, que é a nossa convidada Raquel. Olá! Palmas, palmas. Seja bem-vinda de novo. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Que bom. Então, se você ainda não viu os últimos episódios, os últimos podcasts que teve, volta lá, assista e também assiste esse aqui que tá muito bom, vai ser ótimo. E é isso. Semana que vem tem mais. Provavelmente a Raquel vai aparecer em mais também, né? Aparece mais. Aparecer Estarei mais. mais. Vai aparecer mais aí nossa convidada especial. Então é isso. O que é que você consegue pensar com esse título? Esse tema tá doído, né? Julgamento ilegal. Porque aqui, na verdade, tá falando sobre o julgamento de Jesus. Sim. E, gente, quando a gente lê a lição, a gente vê o tanto, falando português, claro, foram muito cruéis, né? Por quê? Ilegal porque realmente eles agiram de forma que não foi correta no julgamento de Jesus. Então, a lição traz alguns pontos aqui que mostra isso, né? O primeiro ponto, o horário. Vocês perceberam? O que acontecia aqui? Na época, quando tinha um julgamento, principalmente o julgamento poderia levar à morte, o julgamento não era feito o quê? De noite. Não era feito de noite. Era feito durante o dia. E se levasse 2, 3 dias, não importava. Parava ali, né, num horário ali de pôr do sol e voltava no outro dia quando o sol amanhecesse. Com Jesus foi completamente diferente, né? Com Jesus eles pegaram e viraram a madrugada. Jesus foi preso à noite e já vamos... Eles queriam o quê? Vamos acelerar esse processo que a gente tem que matar logo. Tem que criminar esse homem, gente. Ele tá causando problema aqui pra gente, entendeu? Então, foi totalmente injusto, né? Então, tem alguns pontos importantes e o primeiro ponto que a gente tem que pegar é esse, que foi um julgamento muito legal. Não só porque Jesus realmente não era nada daquilo que eles estavam acusando, mas a forma como o julgamento foi feito, que também foi errado. É verdade. Já começou desde o princípio errado. Porque teve, inclusive, uma lição passada que a gente falou sobre a questão dos fariseus e saduceus, que eles botavam basicamente espiões para falar com Jesus e tentar tirar provas de que Jesus estava errado, tentaram incriminar Jesus. Eles estavam indo contra a lei, eles queriam provar isso. Exatamente, eles tentavam incriminar, falar que Jesus estava indo contra a lei, trazendo espiões, pessoas que se fingiam de amigos de Jesus, mas na verdade só queriam mal. Já tá errado por aí, porque eles estavam basicamente manipulando como se estivesse manipulando um crime. Isso. Tipo, tentar fazer com que Jesus cometesse até um crime que ele mesmo não cometeu. E aí, desde o princípio, já estava errado. Agora a gente vê que, isso é uma curiosidade, eu não sabia que o julgamento só acontecia durante o dia. Sim. Aí pega na noite, na exata noite que Jesus foi preso, eles varam a madrugada toda, dando julgamento. Com certeza Jesus estava muito cansado, porque... Sim, apanhou. Claro, com certeza. E a própria lição fala que ele passou por 6 julgamentos. Olha 6. Isso. É muita coisa. 6 julgamentos. Dentro desses julgamentos ele estava sendo acusado, né? Óbvio. Questionado, espancado. O pessoal questionando ele, tipo, batendo nele, tudo. E isso acontecendo de forma, como o próprio título já diz, de forma ilegal, que não era o justo. E o mais impactante disso é que ele estava passando por 6 julgamentos e não eram julgamentos verdadeiros. Sim. Não. Que esse
eu sou uma pessoa que eu não gosto de injustiça. E muito menos quando é comigo. Claro. Todo mundo, quando alguém fala, tipo, a senhora, por exemplo, alguém espalha uma mentira da senhora. A senhora não vai gostar. Claro que não. Ninguém vai gostar de espalhar notícias falsas. Agora a gente pega aqui Jesus, que dedicou sua vida toda a ajudar as pessoas, a pregar o evangelho, a curar a gente. A não pecar. E agora ele tá sendo... Não é uma falácia do povo, não estão falando dele, estão julgando ele, estão incriminando ele pra tentar matarem, pra tentar prenderem ele. Isso. Então, Jesus tá ali na pior situação possível. Sim. Numa situação mentirosa, numa situação onde eles estão colocando Jesus como se ele fosse um monstro. Na verdade, o mocinho da história agora vira um monstro, o vilão. Tudo porque homens não querem que Jesus tome o que eles querem como sendo os principais. Não era a imagem de Messias que eles aguardavam. Exato. Não era isso que eles aguardavam. Messias, um homem simples, pobre, Nazaré, que andava com um pescador, né? Que andava com pessoas prostitutas. Jesus ia lá e resgatava as prostitutas. Ele andava com aquilo que, aos olhos humanos, é escória da humanidade. Então, para eles queriam o quê? Ah, não, quando o filho do homem vier, vai vir com pompas, né? Vai mostrar ao mundo aquilo que eles imaginavam que era importante, que é aquela imagem que os saduceus e os fariseus passavam. Exatamente. Eu posso tudo, eu sou o mestre, eu faço... Então, assim, essa era a imagem que eles passavam. Então, eles imaginavam que o Messias seria a mesma coisa. Aí vem Jesus, uma pessoa humilde, que faz tudo isso que nós falamos aqui, mas que impactava a vida de todos de uma forma espetacular. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Só que o orgulho era tão alto que eles não queriam aceitar. Então isso é muito forte. E aquilo que você falou, né? Eles usavam pessoas para tentar pegar. Não conseguiram. Não conseguiram. Porque Jesus, ele era uma pessoa estudiosa, que sabia da palavra. E ele era cheio do Espírito Santo. Então ele tinha sabedoria ao falar. Não conseguiam pegar ele. Jogava perguntinhas, jogavam, assim, sabe, aquelas armadilhazinhas, mas Jesus saía de todas. O que eles falaram? Se não foi pelo bem, vamos tentar pegar pelo mal, pela força. Agora vai ser pela força. Então, prenderam e começaram a torturar. Mas aí a gente tira um outro ponto também importante. Tudo injusto, que nem você falou. Realmente foi injusto. Jesus merecia o que ele passou? De forma alguma. Ele estava errado? Não. Mas ele esbravejou, xingou, foi pra cima de alguém. Em momento nenhum, ele demonstrou compaixão com o soldado que prendeu ele, pegando a orelha do soldado e colocando em volta. Pedrão foi lá, cheio de coragem, pega... Né? E dizem que Pedro queria acertar a cabeça mesmo, tá? Não era... Nem queria arrancar a orelhinha, ele queria arrancar a cabeça do cara, né? Mas o que acontece? Jesus... Esse é o ponto, tá? Jesus sabia da missão dele. E ele sabia que todos ali estavam totalmente cheios de espírito maligno. Não eram as pessoas que estavam ali. Era o inimigo que estava ali conduzindo aquelas pessoas. Então, ali era uma luta realmente espiritual. Não ia adiantar ele ficar... Não é que não ia adiantar. Jesus, claro, ele sabia, né, de tudo que ele podia fazer. Mas ele tinha uma missão. E ele sabia que para vencer a morte, ele teria que se entregar. Sim. E se esse era o processo, ok. Né? Tanto é que antes ele fala, Senhor, se possível, tira de mim esse cálice. Mas ele entendeu, se não, tudo bem, eu tô aqui para cumprir a minha missão. E foi exatamente essa postura, esse exemplo que Jesus deu, que amoleceu o coração até do próprio Pilatos. Porque o verso da lição, ele fala assim, Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando, crucifique-o, crucifixo. Pela terceira vez, ele perguntou por quê, que crime ele cometeu. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado. O próprio Pilatos, que estava ali para matar, que estava ali para destruir, que estava ali para crucificar Jesus, pelo exemplo que Jesus mostrou, pela forma que Jesus agiu, ele
teve compaixão e ele basicamente falou, ele se tocou e falou, gente, o que eu tô fazendo tá errado. Isso aqui tá errado, ele não fez nada. Mas acovardou. Exatamente. Esse Ele tinha o poder, ele tinha a capacidade de falar, não, solta porque tá tudo errado aqui, gente. Exatamente. O homem tinha poder na mão pra falar, tá tudo errado aqui. Prenderam o homem praticamente na madrugada, trouxeram pra cá, estamos a noite inteira aqui, bate, espanca e tenta tirar alguma coisa de acusação desse homem. Ninguém consegue tirar acusação nenhuma de Jesus. E aí ele tem a oportunidade, ele vê, é isso que você falou, é nítido que ele reconhece que Jesus não tinha crime nenhum. Sim. Não tinha nada de errado com Jesus, mas ele acovardou. Ele acovardou perante a pressão. E isso também é pra gente a lição. Né? Nós tivemos várias lições dessa história, várias. A primeira é que quando a briga é espiritual, quando a luta é espiritual, a gente não age no emocional, sim, ou então no impulso ou no físico. A gente age no espiritual. É a base de oração. Outra coisa também, quando a gente tem a oportunidade de fazer o que é correto, quando Deus nos dá a autoridade perante alguma situação e nós temos a oportunidade de fazer o que é correto, nós temos que agir com base no que é correto. Porque não adianta nada você reconhecer, realmente, que foi o caso dele, né? Não, nossa, esse homem é inocente, gente. Mas quando ele precisou agir com a autoridade que ele tinha, o que ele fez? Ele acovardou. A multidão gritou e ele... E ele cedeu, empurrou para a mão de outro, mas depois voltou para ele e falou, lava minhas mãos aqui. E às vezes isso... Não às vezes, sempre, né? Isso é muito presente na vida, principalmente do adolescente, do jovem. Questão da pressão de grupo. Que você tá ali no meio de seus amigos e tal, e aí seus amigos vão e começam a fazer uma brincadeira. Mas aí você sabe que aquela brincadeira é errada. Mesmo não gostando muito da brincadeira, você não fala nada. Você fica calado. Às vezes você nem brinca, mas você fica calado. Pilatos fez a mesma coisa. A mesma coisa. Ele não julgou. Ele não brincou com o povo, ele não foi ele que bateu em Jesus. Exato. Você tá entendendo? Foram soldados. Eu não esbufeteei, eu não encostei a mão. Eu tô calado. Eu até tentei perguntar o que ele estava errado. Exato. Então, ele podia até ter no coração dele, eu fiz minha parte. Eu fiz minha parte, eu fui bonzinho, né? Eu tava ali, mas eu tentei. Isso. Mas esse ponto que ele trouxe, né, da questão do adolescente... na adolescência, vocês têm a necessidade do pertencer. Sim. É natural isso. Vocês querem estar num grupo, vocês querem pertencer a um grupo. Vocês estão nessa fase de identificação. Então, não ceder à pressão do grupo é muito difícil. Uhum. É muito difícil. Né? Então, por isso que vocês têm que ter na mente de vocês, né, adolescentes, que não é fácil ir contra a pressão, mas é preciso comunhão com Cristo, oração, preparo para ir contra quando for preciso. Sim, é verdade. E eu acho que ter certeza e convicção do que você acredita de verdade. É isso mesmo. Porque quando você tem certeza e convicção do que você acredita, de quem você é, você mesmo... com muita gente indo contra você, você vai ter certeza de que você não é aquela pessoa que eles estão falando, de que você não faz aquelas coisas que as outras pessoas estão falando. Então, quando você tem convicção do que você acredita, se você tem convicção que você acredita em Deus, mesmo em um grupo que tenha vários ateus, que tenha várias pessoas que vão contra você, que não gostem de você por você ser cristão, você vai estar tranquilo. Porque mesmo querendo pertencer a um grupo, você tem certeza que se você pertencer àquele grupo... Não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem. Ali só vai tirar de você, mesmo. Só vai sugar de você. Então, ter sua personalidade e ter a sua fé fixa, a sua base fixa, é muito importante em todos os aspectos da vida, e principalmente nesse, para você não agir que nem Pilatos. E sabe o que é duro nisso tudo? É que a gente tá falando aqui, por exemplo, né, de Pilatos, a gente tá falando da multidão e os discípulos, que andaram lado a lado com Jesus, viram os milagres, ficaram... E na hora do julgamento, o que eles fizeram? Picaram a mula, foram embora. É verdade. Você entende? Até eles ficaram amedrontados com peso.
Imagina o peso desse julgamento, imagina o grito dessa multidão. Então, a gente tem que... É preparo. É preparo. E você falou assim, ter personalidade, entender que o grupo não é aquilo que não é bom para você. Se você não se encaixa, não tem que se mutilar para encaixar. Não tem que se cortar para encaixar em algo que não é para você, né? Mas isso você vai entender através de comunhão com Deus. Quanto mais íntimo você tiver, mais bem preparado você tá para enfrentar esses desafios. E outra coisa, reconhecer quando muitas vezes você falhar. Sim. Porque os discípulos depois reconheceram. É verdade. E eles passaram por tudo isso também, que eles foram perseguidos, né? Foram açoitados. Mas reconhecer também é muito importante. É verdade. E a gente, infelizmente, nosso podcast está acabando, mas um ponto que você tocou muito importante é a questão do conhecer e de estar próximo de Deus, e também que o Yuri falou, de saber o que a gente realmente quer. Eu tenho para mim que não tem melhor forma do que conversando com o nosso Deus. Então eu queria pedir para você fazer uma oração para a gente finalizar da melhor forma. Vamos lá. Pai querido, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a tua palavra. Realmente o teu julgamento foi injusto, foi cruel, mas o Senhor cumpriu a tua missão e venceu, Pai, a morte. Isso nos deu a oportunidade da salvação. Que nós possamos aqui sermos exemplos de Cristo. Amém. E cumprir a nossa missão nessa terra. Sermos fiéis ao Senhor e não nos acovardarmos quando formos testados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então foi isso, gente. Muito obrigado, Raquel, mais uma vez, por esse podcast incrível. Se liguem que ela vai participar de mais. Se você não viu os anteriores da semana passada, assista porque tá muito bom. E semana que vem tem mais. Fiquem com Deus e um beijo. E lembra de se inscrever no canal. Sim, ativar o sininho, mandar pra mais gente. E também ir lá no Instagram da UL Betim e assistir todos os cortes do Maná. Pronto. É isso. É verdade. Obrigado, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau.